boa tarde a todos, bem-vindos a esta sessão. É uma pena que não esteja mais concorrida, mas, enfim, sabemos que hoje há exames e que amanhã é feriado e que há muitos rios que partem para o Carmo. Esperemos que os nossos alunos estejam em alguns desses rios já em antecipação. Ora, a sessão vai ter como tema principal, como é óbvio, o 25 de Abril, mas em particular o papel que os movimentos estudantis tiveram na preparação do 25 de Abril, porque o 25 de Abril não surgiu sem uma história. E é o papel dos movimentos estudantis em geral e em particular o que aconteceu no técnico que nós vamos falar aqui nesta mesa. E eu começaria por pedir aos nossos historiadores, começando pelo Fernando Rosas, para fazer essa contextualização dos movimentos estudantis na história da resistência ao regime. Muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar o Presidente do Instituto, os organizadores, agradecer-lhes o convite, cumprimentar os colegas da mesa e todos os presentes, o Presidente da Associação. Ligam-me laços muito antigos a esta Associação de Estudantes. Eu fui de Direito, não estudei aqui, depois é que fui para a História, enquanto estudante fundador e depois também um dos dirigentes da Comissão para a Associação dos Liceus, a sede da Para a Associação dos Liceus era na Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico. Era aqui que nós reuníamos, era aqui que fazíamos as nossas reuniões e, portanto, durante anos, como eu comecei nestas coisas aí para aí no 4º ou 5º ano do liceu, durante vários anos frequentei o Instituto Superior Técnico como se fosse a sede da Para a Associação dos Liceus e, nessa qualidade, conheci vários dos seus dirigentes associativos, presidentes, assisti às RIAs, enfim, a toda essa vida associativa, à qual, pelo facto de frequentar bastante a Associação de Estudantes do Superior Técnico, e conheci o Iduíno Jesus também a querer meter o leite na cantina, a obrigar a malta a beber leite na cantina, e, portanto, e comia, ainda não sei se ainda há cantina na Associação de Estudantes do Superior Técnico, mas havia, enfim, tinha uma grande parte dos meus dias, passava-os aqui assim a conspirar a favor da luta dos estudantes do liceu. O técnico era uma espécie de porto de abrigo, a polícia não podia vir diretamente atrás de nós porque nós estávamos no técnico, de alguma maneira, e o tempo em que ela entrou pelo técnico haveria de ser mais tarde. Eu só gostava de fazer o seguinte apontamento. Há uma ideia feita, que aliás já vi que aparece também neste boletim, do que o movimento associativo de estudantes portugueses começou com a luta de 1962. E não é verdade. Há a luta dos estudantes, há registro da luta dos estudantes praticamente desde o início da ditadura. Há uma grande crise académica em 1927, de estudantes republicanos, uma luta muito politizada contra a ditadura militar, por causa do encerramento da Faculdade de Direito ordenado pelo Salazar, e essa luta é uma luta de grande expressão. Foi estudada por uma historiadora, Cristina Faria, está um livro que está publicado. Depois há um outro levantamento estudantil em ligação direta com a resistência reviriguista, o movimento militar revolucionário republicano de 26 de agosto de 31, que é precedido por uma greve geral que arranca da Faculdade de Medicina em 1931, uma greve muito importante e que tem manifestações no Porto muito importantes, onde morre um estudante, é morto pela polícia um estudante, e que origina um grande, gigantesco funeral da cidade do Porto a esse estudante que é morto nessas manifestações do Porto. Torna a haver uma luta de algum relevo contra as propinas em 1942, para aí, na Universidade, quando o governo do Estado Novo quis aumentar as propinas, e há uma movimentação estudantil muito importante em 45, ligada ao mudo juvenil, de solidariedade com o Salgado Zenha, que, por virtude das suas posições políticas, tinha sido objeto de medidas de prisão, e etc. Ele era presidente da Associação Académica de Coimbra. E, aliás, é quando se instala uma comissão administrativa na Associação Académica de Coimbra por vários anos. A guerra interrompe esse movimento. Nos anos 50, boa parte das direções das associações de estudantes
vão cair nas mãos de gente ligada à mocidade portuguesa e às juventudes católicas e a gente próxima do regime. Mas é preciso dizer que na JUC, na Juventude Universitária Católica, já está a fermentar nas direções com o Bernardo da Costa, com a Lourdes Pintacil, com o pessoal ligado à Juventude Universitária Católica, está a fermentar um dissídio, uma dissidência. Aliás, não é só na JUC, é também na LOC, na Liga Operária Católica. E a primeira manifestação inquietante inesperada, essa sim, bastante inesperada, é o levantamento, digamos assim, contra o decreto de 40.900 em 1956. É curioso porque o Marcelo Caetano, nas memórias dele, diz que, a certa altura, ele é Ministro da Presidência, desde 55, e vai ter com o Salazar e diz: eu tenho aqui um decreto do Leite Pinto, que era Ministro da Educação, é um decreto que é para meter na ordem estas associações de estudantes, há aqui muita coisa. As associações de estudantes tinham um regime de liberdade absolutamente inusitado no país. As direções das associações eram eleitas livremente, não eram sancionadas pelos ministros, quer dizer, era assim um regime particular, não é? E aquilo, o Marcelo Caetano, no seu rigor homogeneizador, achava que aquilo que se devia criar ali um sistema de algum controle sobre as associações de estudantes e propõe ao Salazar o 40.900. O Salazar liga para o decreto e diz o Marcelo Caetano nas memórias, diz: vocês façam o que quiserem, mas isso vai dar mau resultado. Isso vai dar mau resultado. E deu. A luta contra o decreto de 40.900 é uma luta que levanta a Academia de Coimbra, porque entrava em choque direto com a autonomia das repúblicas porque as repúblicas também eram envolvidas no controle de todo o movimento associativo que com o decreto se decretava. Faz levantar várias associações de estudantes. A Associação de Estudantes do Técnico tem um papel importante na mobilização contra o 40.900, uma grande concentração na Assembleia, pressões na Assembleia, mas a luta é uma luta muito corporativa ainda. Quer dizer, é uma luta em nome da autonomia da universidade no quadro daquilo que era o corporativismo. Quer dizer, a universidade é um elemento orgânico da nação corporativa, enquanto tal deve ter autonomia, o governo, o Estado, não deviam interferir excessivamente, e é em nome muito desses valores de autonomia que se resolve a questão de uma forma tipicamente a Salazar, que é, então, pede-se o parecer à Câmara Corporativa e aquilo fica lá a dormir. E foi assim. O decreto não foi revogado, mas ficou lá. Ficou lá a repousar após parecer da Câmara Corporativa. A luta de 62, que é a crise seguinte, essa sim inaugura a modernidade, se vocês quiserem, a modernidade do movimento estudantil. É uma luta já muito influenciada pelo espírito do sindicalismo estudantil que sopra da UNEF de Paris, da União Nacionale des Étudiants Français, visava criar uma UNEP em Portugal, eleger um Secretariado Nacional de Estudantes, articulada com uma RIA que estava a funcionar em força. E eu devo dizer-vos que isso, aliás, tem a ver com uma coisa que é interessante falar. O Partido Comunista faz uma viragem importante no que toca à sua política de intervenção nos movimentos académicos, exatamente por volta de 60, 61. É o chamado período de correção do desvio de direita, e o Álvaro Cunhal faz uma coisa que já tinha feito nos anos 40 semelhante. Ele sai da cadeia, lidera esse processo chamado de correção do desvio de direita, estou a usar a terminologia do partido da época, e resolve dissolver o Mudo Juvenil, uma espécie de... que na realidade nessa altura era uma espécie de secção juvenil do Partido Comunista, e mandar dar a orientação de que os estudantes comunistas deviam ir para as associações académicas, ligar-se às associações académicas, ligar-se à luta de massas nas associações académicas. E essa viragem é muito importante do ponto de vista do empenhamento de muitas dezenas de ativistas que entram com toda a força nas associações académicas a partir aí de 60. É a altura em que eu também entro. Ou seja, eu sou recrutado para o Partido Comunista nessa altura, em 61, e a tarefa que me dão é constituir, a mim e a outros, é formar
a Comissão para a Associação dos Estudantes do Ensino Liceal. E, portanto, também há uma viragem do Partido Comunista para em vez de organizações comunistas longe do movimento de massas, dissolver esse caráter e meter os militantes no movimento sindical, estudantil. E, portanto, esta fase sindical é uma fase sindical que explode em 62, enfim, não vale a pena estar a falar disso, porque todos os que aqui estão praticamente terão, de alguma maneira, participado nas lutas de 62. Só 2 palavras mais. Há a crise de 62, que é a crise que inaugura a movimentação de massa, de alguma maneira, moderna, sindical, ainda que nessa altura não abertamente politizada. Pelo contrário, as associações protegiam-se, defendendo o caráter politicamente neutral, político e religiosamente neutral. Era uma defesa, porque quando a mocidade portuguesa e o Estado queriam obrigar as associações a tomar posições políticas a favor do regime, contra o Nehru e a União Indiana, a favor da integridade de Portugal continental, da Portugal do Minha Timor, etc., os estudantes tinham o recuo, quer dizer, tinham o instrumento de dizer, não, do ponto de vista dos estatutos aprovados pelo Ministério, está aqui, as associações são apolíticas, religiosas, são neutrais do ponto de vista político ou religioso, não se metam connosco a esse propósito. E a luta de 62 é uma luta de grande envergadura, a maior luta de todas, do ponto de vista quantitativo, e à medida que o movimento se vai politizando, o caráter massivo do movimento vai-se perdendo, quer dizer, vai diminuindo, o que era, aliás, natural. A luta ainda tinha alguns laivos corporativos em 62, era a polícia que tinha invadido a cidade universitária, era o senhor reitor que tinha sido desrespeitado. Não se esqueçam que é o ano em que o Marcelo Caetano se demite. Há essa célebre história que se conta, quer dizer, que os estudantes vão com o Marcelo Caetano ao ministro e o ministro autoriza o dia do estudante. Se não me engano, para o dia 5 de abril. Era 24 de março, 5 de abril. E o Salazar convoca o Conselho de Ministros. Convoca o Conselho de Ministros. O ministro era um daqueles vermes de Coimbra, o Lopes de Almeida, um gajo absolutamente verminoso, um tipo desqualificado, que era ministro, daqueles dromedários que havia lá em Coimbra, não é? Que ficaram na história por ser agentes da repressão, mais nada. Não tem nenhuma obra intelectual, nada. Mas era um tipo com passado na legião, na mocidade, etc. E o Lopes de Almeida era um homem muito cobarde, moralmente muito cobarde. Ao reitor e às associações disse que sim, chega ao Conselho de Ministros e o Salazar interpela-o diretamente, coisa que ele fazia raramente com os ministros. E perguntou-lhe, Vossa Excelência, autorizou ou não autorizou o dia do estudante? Farto de saber que tinha autorizado, estava ele, não é? E ele fica da cor da parede, branco, amarelo, e diz-lhe, não autorizei, mente. E o Salazar diz, fez Vossa Excelência muito bem, porque se não fosse assim, daqui a 10 anos, quem estava sentado nesta cadeira eram eles. Enganou-se por pouco, não é? 62, 72, enganou-se por 2 anos. Porque mesmo proibindo, daí a 12 anos, quem estava sentado naquela cadeira eram os outros. E, na realidade, a luta dos estudantes de 62 foi uma luta muito mais politizada, radicalizada do que as outras, mas ainda com este caráter de defesa da autonomia da universidade, etc. A luta de 65, que é a luta de Sion, é uma luta muito mais politizada. É uma luta que começa com uma grande ofensiva repressiva da polícia contra o movimento estudantil e, em particular, contra a organização do Partido Comunista na universidade. Prendem numa manhã 40 e tal pessoas, a seguir a um funcionário do Partido Comunista ser passado para a polícia, um célebre Nuno Álvares Pereira. E a luta dos estudantes, onde vai ter um papel muito importante o nosso querido amigo e recentemente falecido Medeiros Ferreira, é expulso na crise académica de 65. Ele já vem da crise académica de 62 e é ele que dá a cara em grande parte, como dirigente veterano, dá a cara em grande parte pela defesa dos estudantes presos. A luta de 65 tem uma importância no salto politizante das lutas estudantis por isto. É que, pela primeira vez, o movimento estudantil defende o direito a fazer política. Quer dizer, o direito aos estudantes não serem presos e torturados por terem escolhas políticas.
Quer dizer, se um estudante é comunista, ele tem o direito de ser comunista. Se um estudante é socialista, ele tem o direito de ser socialista. Se o estudante está contra o regime, ele tem o direito de estar contra o regime. E ninguém deve ser preso, e muito menos torturado, pelas escolhas políticas que faz. E esse é o salto que a luta dá em 65. Quer dizer, é uma luta que já está bastante mais politizada. Finalmente, vem, e com isto vou terminar este brevíssimo telegráfico contextualização, vem o marcelismo, e o marcelismo muda quase tudo. As lutas de 69 são a grande explosão estudantil contra o marcelismo. São diferentes em Lisboa e em Coimbra, não é? Muito diferentes, é preciso ver isso. Em Coimbra é uma espécie de luta de 65 atrasada, não é? É uma luta, quer dizer, é uma luta pelos direitos académicos, é uma luta... Eu bem sei que estou a exprimir o ponto de vista que eu tinha na altura, mas continuo com ele. É uma luta democrática, é uma luta corajosa, quer dizer, é uma luta tradicional, do ponto de vista do maio de 68. O maio de 68 em Portugal é 69, em Lisboa. E não é uma luta centralizada. É uma luta que explode em várias escolas de maneira diferente. Contra as sebentas na Faculdade de Direito, a escola ocupada pelos estudantes com os cursos livres no Instituto Superior de Economia e Gestão, Ciência para quê? O boletim do técnico que interrogava ciência para quê? Ou o boletim do ISEG, economistas ao serviço de quem? Quer dizer, é quando muito influenciado pelo maio de 68, o movimento estudantil coloca o problema da natureza de classe do ensino, da natureza de classe da universidade, e nesse aspecto é uma luta mais radicalizada, mais maio de 68 do que é a luta de Coimbra, que é uma luta ainda, uma luta por objetivos democráticos, de autonomia, de liberdade, etc., até porque a Universidade de Coimbra foi sujeita a uma brutal repressão na sequência daquele ato nas matemáticas, quando o Alberto Martins pediu a palavra ao Presidente da República. Mas a luta que se passa e havia duas... Por exemplo, o técnico produz muito material teórico de reflexão sobre esta perspectiva. Económicas é que está à frente de tudo. Económicas faz coisas extraordinárias. Económicas faz cursos livres. Abre as aulas... Naquele tempo era uma coisa... Abre as aulas à noite para a população que queira ouvir. Publica textos do Bettelheim, do Suisse, do Baran, do Marx, numa escola de economia, que era uma coisa extraordinária. Ousa discutir a questão do colonialismo, mesmo assim com muita prudência, história do movimento operário e tal. E há uma coisa que começa em 69, que é uma coisa que é a votação das notas dos exames. Foi em 69, na Económicas, isso faz... Económicas dura assim uns dias, até ser invadida pela polícia, como aconteceria com o técnico, como aconteceria com todas as outras a seguir. Eu devo dizer que já estava licenciado em 69, trabalhava no Gabinete de Estudos e Planeamento dos Transportes Terrestres, que era ali na avenida, na altura 28 de Maio, hoje Forças Armadas, e nos intervalos do almoço ia correr para a direita para participar ainda naquilo, cheio de coisa, por no meu tempo não ver... Porque a revolta em Direito foi uma coisa magnífica. Direito era a Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito era a Academia Militar à Paisana. Não é? Faculdade de Direito, eu nas aulas que tive com o Marcelo Caetano punha na rua aos alunos que não traziam gravata. O senhor número tal, faz favor de sair. E tal. O gajo ficava a pensar, porque é que vou sair? Isso não é forma de vir para um curso jurídico. Vinha sem gravata. Mas ele não punha os esquerdistas fora ele escolhia-os, não é? Porque os esquerdistas já sabiam que se ele pusesse... Os esquerdistas faziam questão de não trazer gravata, muitos deles. E ele sabia que se pusesse os esquerdistas fora, criava um conflito político. Portanto, punha os outros ameaçando... Mas... e, portanto, os contínuos alugavam gravatas à entrada da aula. Alugavam gravata. Era a Faculdade de Direito, com os números pregados no coisa. As meninas sentavam-se à frente, os rapazes atrás. E esta porcaria toda rebenta estrondosamente em outubro de 69. Foi uma coisa linda de ver, não é? Os estudantes levantaram barricadas. Quer dizer, foi a explosão total. Foi mais de 68, não é? E montados em cima das barricadas, eu vi-o com os meus olhos, graças a Deus, se ele existe,
viu o Martínez, o sinistro professor Martínez, pedir licença para passar no meio da barricada com os estudantes a cantarem aquela canção "A pulga salta, a pulga grita, ora vai-te embora, o pulga fascista". Não é? E, portanto, ver os catedráticos de Direito ser objeto desta recepção foi uma coisa que para toda a vida me encheu a alma. Devo dizer que para toda a vida me encheu a alma. E foi E essa explosão de 69, e com isto termino, peço desculpa, marca o fim das associações académicas. As associações académicas são todas fechadas e o movimento associativo tradicional, sindicalista, lutador, acaba, de certa maneira, nessa altura. Porque as associações são fechadas e as associações transformam-se em movimentos políticos. Universidade Popular, que era ali a do Maria Negar, o Servir o Povo, o Estar na Luta, eram movimentos que correspondiam às tendências políticas da esquerda radical existentes, mas que de alguma maneira substituíram as associações académicas, foram todas encerradas. Todas. A única associação académica que não foi encerrada foi a de veterinária. Mas mesmo assim acho que foi também. E depois acabou também, não é? Enfim, foi uma daquelas que não faziam nada, não é? Pronto, e que portanto, salvou-se do encerramento. Portanto, foi tudo fechado, mas é curioso, porque eles fecham as associações académicas todas. As associações académicas tinham-se transformado em centros ativíssimos de resistência ao regime, são substituídas por movimentos abertamente politizados, metem dentro das escolas os gorilas. Aqui no técnico não houve gorilas, mas houve gorilas em Direito, houve gorilas em Letras, houve aqui também. Pois. Metem os gorilas aqui dentro das escolas, convencidos que com isso acabam com a universidade. E eu devo dizer que a recordação que tenho da universidade em 72, 73 é que está parada, está paralisada. Acabou. Quer dizer, a universidade está paralisada por uma contestação fortíssima. Não se esqueçam que o José António Ribeiro Santos, o estudante de Direito, é morto a tiro pela PIDE num meeting na Económicas contra a repressão, em 12 de outubro de 1972, mas isso é um símbolo que era... o regime tinha perdido totalmente o setor mais politizado da juventude. Estava perdido, completamente perdido para o regime, acabou. O que não deixa de ser extraordinário, porque o regime tinha tido o cuidado de criar uma organização especial para o controle ideológico da juventude, a Organização Nacional da Mocidade Portuguesa, e desde a Segunda Guerra Mundial essa organização não servia para nada, a não ser para fazer hipismo, espeleologia e outras coisas extraordinárias que as pessoas só não tinham dinheiro para fazer senão lá, não é? Mas que nunca tem a menor interferência na luta estudantil que se vai seguir posteriormente. E, portanto, é absolutamente legítimo dizer que os estudantes desempenham um papel de primeira linha na luta contra a resistência. Houve anos, esses anos dos anos 60, contra a ditadura, houve boa parte desses anos 60 em que quem resistia quase sozinho, nos altos e baixos da luta antifascista, era um movimento estudantil. E, portanto, estava na primeira linha mesmo, porque era relativamente poupado, porque não sei o quê, deixou de ser poupado com o marcelismo, o que é curioso, quer dizer, a repressão sobre o movimento estudantil vai aumentando à medida que ele se radicaliza. E como se radicaliza muito no período do marcelismo, aí a repressão é total. Eles invadem as escolas, fecham as associações, prendem os estudantes, torturam os estudantes sem nenhuma espécie de precaução. A primeira vez que eu fui preso, em 65, ainda havia algum cuidado. Aí, para os anos 70, aquilo era eito. Os estudantes eram tratados com toda a brutalidade e eram torturados, aliás, até com mais raiva, Há estudantes brutalmente torturados nas cadeias nessa altura. E, portanto, é absolutamente legítimo dizer que o movimento estudantil, nesses altos e baixos da luta dos anos 60 e 70, estarão sempre na primeira linha da resistência antifascista, da luta contra a ditadura, sem dúvida nenhuma. E, portanto, é perfeitamente natural, e vou terminar, que deles tenham saído grande parte daquilo que vai ser a futura classe política da democracia. É tudo. Muito obrigado. Muito obrigado por esta intervenção.